Iniciamos o programa Um Sentido para a Sua Vida, da Federação Espírita de São Paulo, numa nova fase, onde estamos mostrando para vocês compactos das palestras do Congresso Espírita FESP 2014. Abordamos o tema reencarnação e os problemas sociais relativos a ela. Hoje trouxemos para vocês Sofrimento e Suicídio com André Trigueiro. Olá, amigos da TV aberta do programa Um Sentido para a Sua Vida. Nós estamos com o André Trigueiro, famoso, conhecido repórter da Rede Globo. Nós não precisamos nem dar a sua biografia, vocês todos já o conhecem muito bem. André Trigueiro, você está feliz de estar aqui nesse congresso? Eu estou feliz sempre que me chamam para falar sobre assuntos alusivos a como o Espiritismo enxerga certas questões da atualidade. É uma honra estar aqui. Muito obrigada, então, né? Em nome de toda a FESP, de todas as pessoas que estão participando deste congresso. André, nós resolvemos abordar o tema reencarnação este ano, porque é o ano dos 150 anos do Evangelho segundo o Espiritismo. E achamos muito lógico nós abordarmos o tema reencarnação, porque está no 4º capítulo do Evangelho. E quando nós passamos os subtemas, você escolheu o suicídio. Podemos saber por que você escolheu esse tema? Porque é um tema fantástico para a gente resgatar o sentido da vida, o privilégio da gente estar aqui agora e a forma mais inteligente, talvez, da gente saber enfrentar a dor, o sofrimento e compreender, quando isso acontece, que são convites do destino para a nossa evolução. O suicídio, em nenhuma hipótese, representa o alívio ou a redução do estoque de sofrimento que, por vezes, leva a criatura a tomar essa decisão infeliz. Somos imortais, nos deparamos com essa realidade pós-desencarne físico mais difícil quando optamos pelo suicídio, e as encarnações futuras trazem, daí a relação com o tópico da reencarnação, as reencarnações seguintes trazem sequelas desse ato que compromete o nosso conforto espiritual e o ritmo da nossa jornada evolutiva. Então, o suicida, ele tem diferentes experiências dolorosas, umas imediatas, as outras no médio e longo prazo, resgatando a tessitura, a saúde do seu corpo sutil, no plano astral, a partir de certas limitações no corpo físico inerentes ao método escolhido para se matar. Portanto, é inteligente a gente falar de suicídio e é uma oportunidade de falar da vida, não da morte. É uma oportunidade de falar do privilégio que é existir. Muito bem, como sempre você é eloquente e muito seguro de tudo aquilo que pensa e que faz e que pratica dentro do Espiritismo. Agora uma pergunta que não quer calar, que eu tenho certeza que os nossos telespectadores devem estar querendo fazer. Você sempre foi espírita? Eu me encantei com o espiritismo com a idade de 21 anos, que é uma idade interessante para você começar a rastrear por conta e risco, livre das amarras da educação em casa ou numa escola, eventualmente religiosa, o que faz sentido para você na sua caminhada espiritual. Aquelas perguntas essenciais: quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou? Existe a morte? Deus, o que é? Eu encontrei na doutrina espírita. Hoje eu tenho 48 anos, sou muito grato e sempre eu agradeço a Deus o encontro com essa doutrina, e ela me conquistou basicamente em 2 momentos. O primeiro deles, quando não se afirma como o único caminho da verdade, mas afirma que fora da caridade não há salvação. Então essas 2 informações, o Espiritismo não se auto-intitula o único caminho da verdade, da libertação, do encontro com Deus e com você. Magnífico. E segundo, fora da caridade não há salvação, não importa, portanto, em que acreditamos. Ah, você é espírita? Irrelevante. O que você está fazendo? Isso é que conta ponto na jornada espiritual. Me ganhou. Me ganhou. Então, eu entendo que o espiritismo é um caminho muito interessante para um grande número de pessoas. Agora, se as pessoas próximas a nós não são espíritas, eu particularmente não entendo isso como problema, e há pessoas que eu conheço que não são espíritas muito mais evoluídas do que boa parte dos espíritas que eu conheço. Então a gente, na verdade, precisa reconhecer que o mundo
Parafraseando um ditado conhecido, a beleza do jardim de Deus está na diversidade das flores. Seria muito chato estar num jardim apenas com rosas vermelhas. É legal ter margarida, orquídea, cactos, bromélias, e tudo isso empresta, eu diria, uma dinâmica natural muito condizente com o meu pensamento de Deus. Deus é colorido e as cores são diversas e todas elas têm o seu valor e a sua função. E as flores são divinas, não é? Eu gostaria que você falasse algo sobre o seu livro Ecologia, sobre todo esse seu trabalho, não só o livro, mas o trabalho que você desenvolve com a ecologia, porque nós adotamos como símbolo desse congresso o ipê amarelo, não é? Que quase se extinguiu. Só não se extinguiu pela beleza das suas flores, que as pessoas pegaram as sementes e plantaram nas praças, nas suas casas. Então nós estamos distribuindo hoje 2.000 sementes de ipê para que as pessoas possam plantar e, quem sabe, encontrar essa árvore frondosa e linda na próxima reencarnação. O que você diria a respeito? O mundo de regeneração é um determinismo cósmico. Chegou o momento da Terra ascender na escala dos mundos. Agora, muitos de nós espíritas ficamos um pouco acomodados numa zona de conforto, dizendo: posto que o mundo de regeneração está a caminho, está tudo resolvido. Em algum momento haverá um clique cósmico e a Terra, portanto, estará vibrando numa outra frequência. Eu não entendo assim. O que há, do ponto de vista determinista, daquilo que me foi possível estudar da doutrina, é que sim, a Terra evolui, muda sua vibração e para cá só retornaremos aqueles que tivermos a vibração compatível com o mundo de regeneração. Ok. Não há uma informação, nem das obras básicas, nem das psicografias, nem de autores encarnados espíritas sobre qual será o estado natural, o quanto de água doce potável, o quanto de terra fértil, o quanto de ar puro, qual a quantidade de lixo, qual o estoque de gases de efeito estufa, como vai estar o clima do planeta no mundo de regeneração. A espiritualidade não diz, e não diz por quê, depende de nós. Esse mundo de regeneração do ponto de vista físico, químico, biológico, ambiental, depende do que fizermos desde já. Portanto, é perfeitamente compatível, eu cito Chico Xavier no Pinga Fogo e em outros momentos, ele falando exatamente sobre isso no meu livro, que não é um absurdo imaginar que esse mundo de regeneração, alçado a uma condição melhor na escala dos planetas, venha a compatibilizar uma humanidade mais evoluída num bioma ambientalmente destroçado, ou seja, uma humanidade mais evoluída que vai consumir alguns séculos para resgatar a quantidade mínima de água doce e limpa. Veja o que está acontecendo em São Paulo com Cantareira, menos de 11% de reservatório. Não é fácil. Sem terra fértil, sem ar respirável. Eu estive em Pequim até 3 semanas atrás. 8.000 pessoas morrem por ano em Pequim pela péssima qualidade do ar. Uma bruma persistente, resultante de queima de carvão e 1 milhão de veículos licenciados por mês na China. É um modelo de desenvolvimento ecocida, que não privilegia a harmonia entre gerar emprego e renda, produzir riqueza, e a terra resiliente e saudável. Portanto, o mundo de regeneração está em construção. A gente fala isso no livro, depende de nós. Os espíritas precisam prestar atenção no uso consciente de água, no uso parcimonioso de energia, na separação do lixo seco, e se puder do lixo úmido. Eu sou vermicultor, eu crio minhoca no meu apartamento. Perfeitamente possível, nem tem que se pressionar com isso. Se eu preciso usar carro para tudo que eu faço, se eu preciso ter o carro como sonho de consumo número 1, se eu preciso lavar o carro no meio de uma crise. Nas redes sociais eu estou vendo toda hora gente aqui de São Paulo praticando cidadania ecológica planetária, fotografando e flagrando e expondo nas redes sociais quem comete a imprudência de lavar carro com mangueira em plena estiagem, com uma crise hídrica, com punição para quem faz desperdício, etc. Então, a nova humanidade merece encontrar um planeta ambientalmente equilibrado. Só que essa nova humanidade que seremos, se Deus quiser, nós reencarnados, nossos filhos e netos, precisa herdar o esforço do trabalho de quem está encarnado hoje. Não dá para adiar esse encontro com pensamento sustentável.
Muito boa a sua consideração a respeito deste amor, na verdade, que nós temos que ter por nós mesmos, pelos nossos semelhantes e, por que não dizer, pela nossa morada, né? Que é o planeta Terra. Então temos todos que cuidar então, sabe, nós tivemos aqui a presença de Divaldo Pereira Franco, que nos deixou bastante emocionados, dizendo que caravanas de todos os países estão aqui na federação para usufruir desses ensinamentos que os conferencistas poderão trazer para os desencarnados, porque nós estamos num momento em que o planeta tem muita violência e esses temas, suicídio, depressão, todos esses temas que estão sendo abordados, que são realmente problemas sociais intensos e que estão causando assim problemas até nos desencarnes. E eles vieram, então, usufruir de todo esse trabalho que está sendo feito aqui na Federação, nesses 4 dias, né? E sentimos, assim, que você está muito inserido nesse contexto todo, desde o começo, sabe? Porque desde o primeiro congresso que nós fizemos aqui em 2008, você está dentro do congresso e sempre nos auxiliando com as suas... com a sua boa intenção, né, de ajudar o seu próximo e de ajudar essa nossa casa planetária maravilhosa. Obrigado. Que seja um sucesso o congresso, que toda a plateia de encarnados e desencarnados possa retirar daqui, juntamente com quem está trazendo essa informação, que somos os maiores necessitados, quem faz uso da palavra é quem mais precisa ouvir. Que todos nós possamos sair daqui revigorados, encorajados a perseguir os objetivos mais nobres da nossa existência, que são evoluir junto com o nosso próximo, sem agravar a destruição do planeta. Olha, eu só tenho a te dar os parabéns em nome de toda a FIESP e em nome de todas as pessoas que estão aguardando você ansiosamente para ouvi-lo. Por que é importante falar de suicídio? Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, porque aproximadamente 1 milhão de pessoas a cada ano se matam. Isso daria uma média de 3.000 casos por dia ou um novo suicídio a cada 30 segundos. Portanto, ao longo da nossa conversa aqui, teremos vários casos consumados, considerando esse reloginho dramático. Razão pela qual a OMS considera o suicídio caso de saúde pública no mundo. O número de pessoas que se suicidam no planeta já supera os óbitos registrados por homicídios ou guerras. Há 2 semanas atrás, a minha mulher mandou para mim uma reportagem, publicada, se não me engano, num jornal aqui de São Paulo, dando conta de que as Forças Armadas Americanas hoje registram mais óbitos por suicídio do que no enfrentamento em campos de batalha. Para cada pessoa que consegue consumar o ato suicida, um numeroso grupo, estimado entre 10 e 20, tentam se matar sem sucesso, uma tentativa a cada 3 segundos. Na área da psiquiatria e da psicologia, são denominados como sobreviventes de si mesmos. Tentaram, mas não consumaram o ato. Nos últimos 50 anos, registrou-se um aumento de 60% no número de casos, principalmente em países em desenvolvimento como China, Índia e Brasil. O Brasil tem aproximadamente 26 casos oficialmente registrados por dia. Embora historicamente, na literatura médica, a incidência de suicídio ocorra com maior frequência no segmento com mais idade, acima de 60 anos, verifica-se com preocupação um crescimento do número de casos entre mais jovens. O suicídio já é uma das 3 principais causas de morte entre jovens e adultos na faixa entre 15 e 35 anos. Uma das 3 principais causas. Um outro dado importante. O Brasil também considera suicídio caso de saúde pública, embora não
estejamos acostumados a ouvir isso por aí. Para cada suicídio consumado, em média 5 ou 6 pessoas próximas ao falecido sofrem tremendamente as consequências emocionais, sociais e até econômicas. Por vezes, é quem sustenta a casa, é o arrimo de família. Então vejam, o número de suicidas, por incrível que pareça, é apenas um detalhe, porque o impacto dessa morte violenta na forma como ela se resolve já determina um trauma. Já é difícil para a gente, tão apegados que somos a quase tudo, principalmente aos entes queridos. Vovô morreu dormindo. Por vezes é uma tragédia domiciliar, porque a gente não admite por vezes o momento da passagem. Por que agora? Eu gostava tanto dele, a gente estava se dando tão bem. Nós não reagimos bem, em boa parte dos casos, à perda dos entes queridos de morte natural. Agora, quando você mistura esse ingrediente do autoextermínio, quando você adiciona esse componente, a dor da perda e o trauma que fica se potencializam. Por que preferiu se matar em vez de falar comigo? Por que não me procurou? Há um medo de que, dependendo da maneira como se fala sobre o tema suicídio, algumas pessoas mais fragilizadas psíquica e emocionalmente possam entender isso como sugestão. Começou a ficar clara para a ciência o risco do mimetismo ou da imitação do ato suicida a partir de um romance publicado no século XVIII por Goethe, Os Sofrimentos do Jovem Werther. Período do romantismo, fez muito sucesso na Europa. Resumindo, um jovem apaixonado sofre sua primeira e última desilusão amorosa porque ele não suporta a dor da não consumação do amor pela eleita e se mata. E alguém haverá de dizer, porque é o que se depreende no livro, morreu por amor. O método empregado pelo personagem do livro de Goethe foi o mesmo por trás de várias mortes, centenas de mortes ocorridas no período desse livro na Europa. Houve aí um despertar na área da ciência no que diz respeito à forma como, seja no jornalismo, seja em obras de ficção, a abordagem do tema suicida pode ser registrada por pessoas mentalmente fragilizadas psíquica ou emocionalmente como uma sugestão. Há que se ter, portanto, cuidado. Eu vou dar um exemplo desse cuidado no atentado das Torres Gêmeas. Todas as redes de televisão americana cobrindo as Torres Gêmeas se desfalecendo, e boa parte das pessoas que estavam nas Torres Gêmeas começaram a pular, porque elas estavam pegando fogo, porque elas estavam sendo demolidas. Sem que houvesse qualquer ordem de editor-chefe ou de diretores de programação, essas câmeras que no primeiro momento estavam registrando as pessoas pulando deixaram de mostrar. Por quê? Porque é um protocolo que já é levado a sério na maioria absoluta dos países que entendem essas imagens como sugestivas. Alguém haverá de dizer: já entendi o recado, não vamos falar de suicídio em nenhuma hipótese, melhor não comentar sobre esse assunto. Não é o que a Organização Mundial da Saúde recomenda. Ela recomenda cuidado. Por exemplo, no caso de um telejornal ou de um jornal impresso ou de uma revista, não abrir manchete falando do suicídio, não exibir foto, não descrever o método empregado e não enaltecer as qualidades morais do suicida. São cuidados, no sentido de você, sem omitir a informação, não dar um tratamento que, de acordo com os especialistas da OMS, pode se incorrer no risco disso ser registrado como uma sugestão. Entretanto,
a OMS com muita clareza diz: é preciso divulgar os números de suicídio no Brasil e no mundo, é preciso dizer que, e isso é muito importante, isso está inspirando um livro novo que eu estou lançando, essa informação que eu vou compartilhar com vocês. Segundo a Organização Mundial da Saúde, como todas as doenças ou patologias que a gente pretende reduzir estatística de óbito ou morbidade, isso vale para dengue, isso vale para derrame cerebral, isso vale para patologias coronarianas, doenças do coração, doenças sexualmente transmissíveis, AIDS, etc. Como é que você enfrenta esses problemas? Com informação. Informação como? Na área da prevenção. Como é que você não pega dengue? Como é que você não pega DST AIDS? Como é que você reduz o risco do câncer de mama ser fatal ou determinar algum tipo de remoção indesejada de uma parte do corpo? Com informação. Aí alguém vai dizer: isso funciona com suicida? Alguém que botou na cabeça: para o planeta que eu quero descer, não suporto mais esse mundo. Tem prevenção para isso? Bom, jornalista não sabe nada, a gente tem que trazer as fontes. E eu trouxe a minha, um manual dirigido a profissionais das equipes de saúde mental do Brasil, produzido aqui pela Unicamp, pela Organização Pan-Americana de Saúde e pelo Ministério da Saúde. A maior pesquisa já feita no mundo com suicidas a partir do histórico de cada pessoa que se matou. 15.629 casos de suicídio foram meticulosamente estudados e rastreados. Quem se matou tinha que histórico. Em 90% dos casos, em 90% dos casos de suicídio pesquisados pela OMS, o autoextermínio é prevenível, porque se trata de a causa preponderante do ato suicida eram psicopatologias diagnosticáveis e tratáveis. Ou seja, se houvesse o devido acompanhamento e cuidado para aquela pessoa que está com a ideia suicida, no sentido de dar pronto atendimento e descobrir o que está por trás da ideia suicida, esses pacientes, 35% das pessoas que se mataram desse enorme grupo de 15 mil, eram portadoras de depressão, de transtornos de humor. Ter depressão no século XXI é completamente de ter depressão do início do século XX. Não é que seja fácil, mas é que hoje você tem mais informação sobre como identificar um estado patológico de depressão. Você tem, usando aqui o método divaldiano, Divaldo sempre que fala de depressão, fala das 3 principais atitudes em resposta à depressão. Primeira, o antidepressivo, que é uma conquista da modernidade, que vai combater exatamente o que não está permitindo as sinapses cerebrais, que a bioquímica do cérebro funcione adequadamente. Viva o antidepressivo. Ele não resolve a causa, mas ele faz com que o depressivo pelo menos tenha vontade de se levantar para abrir a janela. Não é pouca coisa, nos estados mais avançados. Segunda arma contra a depressão, psicopatologia. Um atendimento regular com uma pessoa que não vai te julgar, não vai te condenar nem te absolver, ela está ali como espelho. Ela está com a ciência psicológica ajudando você a se revelar a partir da experiência com a sua família, com seu pai, com sua mãe, com seus amigos, com suas frustrações, com suas desilusões, com seus medos, com suas paranoias, e de repente, opa! Catarse, momento mágico da terapia, momento de libertação. Reconheci o território doloroso na minha alma e agora está mais fácil lidar com ela. O que parecia ser um gigante, um monstro indomável, eu já consigo encarar.
já consigo lidar com isso de outra forma. Não é tão ameaçador ou assustador quanto eu supunha. Isso dá coragem de viver. E a terceira recomendação, cada vez mais estudada e aceita por segmentos da medicina da Terra, a fluidoterapia. Um psiquiatra espírita chamado Jair Rodrigues de Paula estimou certa vez, eu tive cuidado de anotar um número, em pelo menos 70% dos casos de depressão há uma associação com obsessores. Então é importante o quê? Cuidar da bioquímica do cérebro, viva o antidepressivo, cuidar de você mesmo, da sua alma, da sua coragem de viver, do ânimo, do alento, com o psicoterapeuta, e cuidar da retaguarda, cuidar da tua psicosfera, cuidar da tua aura, dos teus meridianos, dos teus chakras, da tua sintonia com a fluidoterapia. Palestra pública de preferência, passe magnético, leituras edificantes, escolher a programação da TV que lhe convém, as leituras, as visualizações, as músicas que favoreçam, que não atrapalhem. Depois de depressão, vem os transtornos relacionados ao uso de substâncias. São drogas lícitas ou ilícitas, não importa. A OMS não está preocupada se é droga lícita ou ilícita. São substâncias que alteram o seu padrão mental. E isso tem um custo. Da última vez que eu falei desse assunto aqui, para cá, houve 2 incidentes suicidas ocorridos aqui em São Paulo com jovens e com ampla repercussão. 2 integrantes de uma mesma banda, Charlie Brown Jr. Primeiro, o vocalista, o Chorão, depois o baixista, o Champignon. Nos 2 casos, muito nitidamente, se percebeu a associação com substâncias que alteram esse padrão mental de resposta a estímulos. Nós conhecemos essa situação, é uma montanha russa. Quem consome droga, ora está por cima, eufórico, vibrante, tagarela, risonho, ora está por baixo porque o efeito se dissipa e aquele estado de euforia, de alegria, de coragem inconteste se transforma num lodaçal emocional em que você se sente, cada caso é um caso, cada um é cada um, mas via de regra, e é uma pandemia, a forma como se dissemina com muita facilidade as artérias da distribuição de drogas ilícitas em todos os lugares do mundo. A gente começa a ter essa dificuldade da capacidade de resposta que a pessoa dá para a vida sem a droga. E em algum momento a droga já não dá o mesmo barato, porque você já sabe o que lhe espera. E aí ocorrem os casos de overdose. Foi o que aconteceu, ao que parece, com o vocalista do Charlie Brown Jr., ou já sob efeito de droga, uma enorme dificuldade de ter discernimento, serenidade, não se desesperar tão facilmente, como parece ter sido o gesto fatal do segundo rapaz, o Champignon. Digo isso com o maior respeito, sem fazer nenhum juízo de valor sobre as escolhas que eles fizeram, e apenas para ilustrar as situações que ocorrem todos os dias no Brasil. Esses casos foram os que tiveram maior repercussão, todos nós aqui conhecemos outros. Esquizofrenia, transtorno de personalidade, transtorno de adaptação. A literatura já chegou lá. Aonde? Num ponto estratégico para definir como centros espíritas, como hospitais públicos e privados, como o Ministério da Saúde, quando desenvolve campanhas na direção da prevenção de qualquer doença, nós precisamos unir forças para tirar esses 90% da lista fatal, porque em relação a eles há salvação. Salvação é uma palavra forte. Em relação a eles, há prevenção possível. Não há um determinismo
suicida. Ninguém nasceu ou reencarnou para se matar. Ninguém reencarnou para se matar. Criaram uma nova ciência para procurar mapear e explicar esses números. É a suicidologia, que eu acho muito sofisticado esse nome. Eu fico imaginando numa festa de médicos alguém tirar o cartão do bolso. Olá, prazer, doutor André, suicidólogo. O que faz o suicidólogo? É médico, da área da psicologia ou psiquiatria, e procura explicar por que tem tanta gente se matando. Ainda há muito que se descobrir, é uma ciência nova. O que eles já sabem? Não é possível determinar como causa de suicídio um único fator, seja ele qual for. Exemplo: descobriu-se traído pela pessoa amada, e a pessoa amada era a razão de ser de sua vida, e no melhor estilo Werther, eu não quero mais viver. Meus amigos, se essa for a causa do suicídio, se a gente entende como verdade essa sentença, imaginem quantas pessoas que se sentem ou descobrem-se traídas e que teriam o mesmo motivo para se matar. Essa história não está bem explicada. O que está por trás? Os suicidólogos, portanto, sugerem cautela. Há um fator preponderante, mais importante. Vamos rastrear a vida de cada suicida. E provavelmente a gente vai chegar, e eles estão chegando, a conclusões interessantes. Como foi a infância desse suicida? Do ponto de vista do acolhimento dos pais ou responsáveis, dos momentos de confraternização, de escuta, de olho no olho, não aquele papo furado de dizer: você tem momentos com a família? Tenho. Quando? Quando está todo mundo vendo a novela das 9 no sofá. Não há compartilhamento. Está todo mundo compartilhando na vertical com a TV. Não há compartilhamento em rede, se é que me entende usando uma expressão da moda. Não há compartilhamento em rede. Não há ali uma rede social. Há uma relação hipnótica com a televisão, hipnótica, em que está todo mundo geograficamente perto, emocionalmente muito distante. Crianças que não têm momentos íntimos de troca, de escuta, de reportar como foi o dia com seus pais. E eu digo mais, me perdoem a franqueza, os pais que acham que educar é sinônimo de não dizer não, estão cometendo um crime de lesa infância, porque por vezes tudo que a criança quer ouvir do pai é não, porque esse não é decodificado como um gesto de afeto. Estou estabelecendo o limite, não vai chegar qualquer hora em casa não, chegar na festa, me liga. Festa na casa de quem? Só para eu saber, o amiguinho, quem é? Chega em casa meio alterado, vem cá, por que você está assim? Você não está em idade de beber. Ah, eu não bebi. Então fez o quê? Chega aqui, vamos conversar. Ai, pai, você é chato. Ai, mãe, você fica pegando no meu pé. Lá em casa ninguém faz isso com as minhas amiguinhas ou com os meus amiguinhos. É o que eu tenho visto por aí. No Rio de Janeiro tem festa de formatura de uma garotada de 18, 19 anos, que a organização da festa contrata ambulância com CTI móvel, porque a bebedeira é franqueada. Isso já foi assuntado em várias reportagens. Quem quiser, se informe. E os pais? Ah, os pais preferem não ter desgaste com os filhos. E a direção da escola? Que antigamente a escola ajudava a construir o projeto da festa. Agora a escola diz assim: é com vocês. É com vocês significa festa de arromba vale tudo. Com a ambulância perto para não desguarnecer demais. Um outro fator importante: esse que se matou possuía alguma crença, alguma fé, que não seja em Deus, seja numa força superior, e não importa se tem religião ou não, acreditava em algo maior, algo mais forte e poderoso, porque esse também é um fator importante de inibição. Eu não vou me matar impunemente. Algo pode acontecer comigo. Essa força em que eu acredito avaliza esse gesto ou não?
acreditar em Deus, numa força superior, ter uma religião ou ter a sua própria fé cultivada com as suas ruminâncias filosóficas, determina um fator inibidor, não em termos absolutos, mas é um freio possível. O que eu estou querendo dizer é que não é linear o estudo do suicídio. Alguém poderá dizer assim: eu sempre acreditei que a vida é mais dura para os pobres e miseráveis, então quem mais se mata é pobre e miserável. Olha outra complexidade. Estado brasileiro recordista de suicídios, Rio Grande do Sul, que você pode ter várias conclusões a respeito disso, menos atribuir a essa estatística o fato do Rio Grande do Sul ser um estado pobre, porque não o é. É um estado produtor, com um IDH respeitável. Então, o que determinaria os índices de suicídio no Rio Grande do Sul? Há quem esteja estudando isso, rastreando-se, por exemplo, uma cultura europeia de alguns imigrantes muito rígida, sem essa malemolência, essa flexibilidade brasileira, uma coisa muito nos trilhos, tem que ser assim, isso é o certo, isso é o errado, a vida é assim, não é assado. E o jovem, por vezes, se sente asfixiado quando nasce num mundo onde esses trilhos já estão tão bem determinados, ele não consegue se encaixar no tabuleiro. Um outro fator que está sendo pesquisado no Rio Grande do Sul, eu estou dando essa informação para vocês verem que não é fácil identificar com clareza o que a gente poderia chamar de grupo de risco. Nossa, André, mas você está falando de tanta coisa, então como é que a gente percebe a questão do grupo de risco? Bom, basicamente são situações aflitivas vividas de diversas maneiras. Nenhuma delas é determinante do suicídio, mas conspira a favor. A principal eu já falei, a depressão, psicopatologia diagnosticável e tratável, e outras. Nós vamos encontrar, por exemplo, no Brasil, hoje, uma perseguição implacável contra gays e homossexuais. Uma pessoa que não consegue ser quem ela é, dentro de casa, na escola, no trabalho, na universidade ou na rua, é uma pessoa que não está em paz com a vida. Porque ela ainda ouve por aí dizer, é uma opção, ela optou ser assim. Não, é uma orientação subjacente à forma como a sexualidade dela se resolve. E na doutrina espírita nós sabemos que em boa parte dos casos essa orientação sexual homoafetiva guarda relação ou com certas encarnações em que a gente precisa estar alguém que em sucessivas experiências encarnatórias veio como homem, explorou, castigou, maltratou mulher, vem no corpo da mulher, porque faz parte do aprendizado espiritual que os dois gêneros, o nosso espírito passe pela experiência de habitar corpos de homem e de mulher para saber as singularidades de ser homem e de ser mulher, ou encarnações apressadas, por vezes compulsórias, num corpo que não é o do sexo que você teve na encarnação passada. Esse encaixe, ele não é muito confortável. É um aprendizado de uma vida. E quando vem o desejo de se relacionar, sobrevém de forma atávica a reverberação de quem foste no passado recente. O espírita sabe disso, por isso não discriminamos, por isso não julgamos, por isso não perseguimos. Mas a regra no Brasil é julgar, é perseguir, é matar. Em boa parte desse mundo, eu não diria só do Brasil, ser mulher é ser praticamente uma escrava. É alguém que tem muitos deveres e poucos direitos. A condição feminina em vários países do mundo, em alguns lugares do Brasil, é asfixiante. É uma condição hostil existencial. Pode ser um fator de risco. Pode ser. Quantas mulheres vivendo nessa atmosfera descobriram uma maneira de transformar problema em solução, se transformaram em líderes, mártires,
vozes ativas, ajudando a sociedade a se organizar e combater essa injustiça. Portanto, o mundo de provas e expiações, onde ainda estamos categorizados, é repleto de cenários onde a dor, a crueldade e o sofrimento podem determinar a ideia suicida. Podem. E quando isso acontece, há solução, há jeito. Como disse, ninguém está condenado a cometer suicídio. O livre-arbítrio é soberano. E mesmo nas condições mais hostis, a dor, a crueldade e o sofrimento são convites à evolução. A realidade pós-mortem do suicida. Em nenhuma hipótese haverá alívio ou melhoria de suas condições. Tem que ficar claro isso. O espírita, quando tem que falar rápido, e suicídio para o espírita? Suicídio, em nenhuma hipótese, representa melhoria das condições daquela pessoa ou algum alívio. Essa é uma boa forma da gente objetivar. No livro Suicídio e suas consequências, o suicida no mundo espiritual e ao reencarnar, de Gerson Simões Monteiro, ele faz aqui, ele destaca a entrevista feita por Humberto de Campos, Espírito Irmão X, no livro Estante da Vida, a entrevista feita com uma jovem mulher de 32 anos que havia se matado em casa, sendo ela casada e tendo um filho pequeno. Constatações de Humberto de Campos. Ela não possuía consistente fé religiosa, permaneceu completamente lúcida e por muito tempo, quando sobreveio a morte não existe. Primeira descoberta e a mais terrível de todas do suicida: ele não consegue se matar. Terceiro, padeceu terríveis sofrimentos ao verificar-se desencarnada. Ouviu os lamentos do marido e do pequenino filho a suplicar socorro. Quando o rabecão lhe arrebatou o corpo imóvel, tentou ficar em casa, mas não conseguiu. Ela não tinha mais o comando do corpo, mas estava encarcerada, isso é muito interessante, ainda dentro desse corpo morto. Atirada a um compartimento do necrotério, chorava de enlouquecer. Ao se ver nua na mesa de necropsia, de imediato tremeu de vergonha. Depois de 2 homens abrirem seu ventre sem nenhuma cerimônia na necropsia, aguentou duchas de água fria nas vísceras expostas. Dona Ivone Pereira, em Memórias do Suicida, diz: não há palavras conhecidas no vocabulário da Terra, nos dicionários da Terra, para descrever a aflição de quem desencarna nessas circunstâncias. Orava à maneira dos loucos desesperados, sem qualquer noção de Deus. Amigos e parentes desencarnados, embora procurassem auxiliá-la, não conseguiam, porque, dada sua condição de suicida, continuava na plenitude das forças físicas. Isso é muito interessante, a gente vai tentar entender melhor essa dinâmica. Assistiu ao próprio enterro, com o terror que se pode imaginar. Estando mentalmente cega de dor, não podia enxergar os benfeitores espirituais no cemitério. Isso é muito bonito. Seja qual for a situação, mesmo quando a gente se mata, nossos guias e mentores, nossos benfeitores não nos abandonam. A gente nunca está só. Nunca. Eles estão sempre por perto. A prece mais bonita que eu acho é aquela quando a gente agradece aos nossos guias e mentores por aquilo que a gente sequer sabe que eles fizeram em nosso favor. O camarada reclama porque chegou atrasado no trabalho, porque perdeu o trem, o ônibus, o metrô. Pô, Deus, o que eu fiz? Houve um acidente na linha, houve um roubo dentro do vagão. Há situações que a gente não reconhece e que por vezes os guias e mentores dizem: você vai achar que isso foi contra você. E eu vou até te entender, que você vai me amaldiçoar, mas eu te amo e eu estou do teu lado. Não sabe quanto tempo esteve na cela do sepulcro, quando a corda magnética cedeu, o laço perispiritual que mantém o corpo denso ao corpo astral. Quando finalmente esse laço cedeu, ela se pôs de pé na cova e, após muito tempo de oração e remorso, obteve o socorro de espíritos missionários que a levaram para
um hospital, um campo de tratamento. Última informação: decidiu se matar por ciúmes do marido que passava a simpatizar com outra mulher. Bom, foram 6 anos de ausência do seu lar na terra e ela lembra muito André Luiz. Dali a algum tempo, ela obteve autorização para regressar à sua casa e descreveu isso para Humberto de Campos. Após 6 anos de ausência, ferida por terríveis saudades, obtive permissão para visitar a residência que eu julgava como sendo a minha casa, no Rio. Tremenda surpresa, em nada adiantara o suplício. Meu marido, moço ainda, necessitava de companhia e escolhera para a segunda esposa a rival, que eu abominava. Ele, meu marido e meu filho estavam sob os cuidados da mulher que me suscitava ódio e revolta. Ao longo do livro a gente vai ver outras histórias interessantes do tipo: uma pessoa que se julga falida, com muitas dívidas, não vê luz no fim do túnel, já recorreu a banco, a agiota, não tem saída. Mal influenciado, decide se matar e dali a 1 ou 2 dias aparece partilha de herança, aparece um amigo de escola, bem-sucedido na vida, pronto para ajudar, e lamenta: não, mas ele estava desse jeito, se eu soubesse. Existem situações na vida que parecem limítrofes, assim, não há saída, não tem jeito, eu não estou vendo solução. A providência divina jamais nos abandona. Por que o suicida sofre tanto? Vamos pegar as leis que regem a vida e o universo, traduzidas no linguajar objetivo da Dona Ivone. Será preciso que se desagreguem dele, do suicida, as poderosas camadas de fluidos vitais que lhe revestiam a organização física, adaptadas por afinidades especiais da grande mãe natureza à organização astral, ou seja, ao perispírito, as quais nele se aglomeram em reservas suficientes para o compromisso da existência completa. Nenhum de nós sabe, ou a maioria de nós, quando a gente está no centro espírita, a gente tem que falar assim: a maioria de nós provavelmente não sabe quando vai desencarnar. Bom, eu não sei, também não quero saber. O que eu sei, e a Dona Ivone, doutora porque ela tem autoridade acadêmica para falar de suicídio, Dona Ivone reporta algo que a gente leu em André Luiz, quando ele nos mostra em Nosso Lar o departamento das reencarnações, quando de antemão muitos de nós, quando há merecimento, acompanhamos os engenheiros siderais, astrais, modelando o corpo que vai abrigar a nossa alma. Você vai ter 1,73 m, propensão a diabetes, cuidado com o que você come. Você vai ter uma maravilhosa condição física, mas não passe uma noite insone que você vai sentir no dia seguinte. A cor do seu olho vai ser essa, a textura do seu cabelo e a cor do seu cabelo vão ser estes, etc, etc. Informação básica, já definida anteriormente para todos nós. Estoque de fluido vital, que vai suportar o teu corpo ao longo de uma existência pré-definida. Vais viver quantos anos na Terra? 143. Fluido vital para burro. Vais viver quantos anos na Terra? 1. Essa encarnação está projetado. Eu vou ajudar minha mãe a trabalhar em causas sociais em favor das crianças abandonadas e desaparecidas. Ela vai sentir minha falta porque eu vou morrer com 1 aninho. Isso vai fazer toda a diferença. Ela vai lidar com essa dor ajudando criança. Por aí vai. O que Dona Ivone diz? Quando a gente precipita o retorno à pátria espiritual, faltou combinar com o teu corpo e com o estoque de fluido vital que está lá. Por quê? Porque você está abortando um projeto. Aliás, um projeto que envolveu uma numerosa equipe. Lá atrás, na formatação de quem vai ser teu pai, sua mãe, em que período você vai encarnar e aonde, e na equipe que continua te acompanhando, torcendo, vibrando, apoiando você. Você abortou.
Ok, livre-arbítrio é soberano. Só tem um detalhe: o fluido vital ainda está no corpo. Teu corpo morreu, você está atrelado a ele porque esse estoque de fluido continua lá. Até que esse estoque se dilua totalmente, a sensação de um corpo em estado putrefante prosseguirá. Não é castigo, é a lei que rege a vida. E é bom a gente conhecer as leis. Em O Céu e o Inferno, numa edição que desencarnou parcialmente, Kardec nos traz alguns elementos aqui de preocupação, caso nós sejamos pessoas apaixonadas pela vida, tão apaixonadas pela vida que a gente diz assim: é bom ouvir isso, mas isso não me serve, porque eu estou blindado contra o suicídio. Ótimo se for o caso de vocês. Só que eu vou trazer um elemento preocupante para quem tem paixão pela vida, quem se sente blindado contra a ideia suicida. Diz no capítulo 5º, segunda parte, o codificador: o suicídio não consiste somente no ato voluntário que produz a morte instantânea, mas em tudo quanto se faça conscientemente para apressar a extinção das forças vitais. Significa o quê? Suicídio indireto. André Luiz ficou perplexo no umbral com o corinho: suicida, suicida. Ele falou: não é comigo. Não, não é comigo. Não é comigo. Eu não me matei. Bom, depende do ponto de vista, porque a programação de André Luiz na Terra era para ser mais tempo. Sendo ele médico, provavelmente ele não poderia errar onde errou, subtraindo o fluido vital com o tabagismo, com as noitadas e com as bebidas. Consumiu o precioso fluido vital, precipitou o retorno dele à pátria espiritual antes do projeto se consumar. Significa, meus amigos, atenção, o povo que precisa ter dieta balanceada, se liga na missão, não comam os bolinhos que ofereceram para a gente aqui antes da palestra. É um atentado contra qualquer dieta balanceada, de tão gostoso, tão formoso. Precisa comer bem, ele precisa dormir bem, ele não pode se perder em noites insones, impunemente. Insônia faz parte, mas a gente tem que ficar atento, não dá para trocar o dia pela noite, do jeito que muitos de nós fazemos. Cuidado com a compulsão de forma variada, por sexo, por jogos, por comida, compulsão pelo consumo, compulsão pelo que quer que seja. É o uso desbaratado de fluido vital na direção que não é a que interessa, consumir precioso tempo e energia para a evolução. Deus nos ama, a Terra é o melhor lugar do universo para abrigar a gente. Ela possui tudo o que nós necessitamos para termos uma encarnação bem-sucedida. Nossa família é a nossa família, do jeito que ela veio. Nossos amigos são nossos amigos, do jeito que eles são. Nosso patrão é o nosso patrão, do jeito que ele é. Nossos vizinhos são os nossos vizinhos, do jeito que eles são. E em cenários positivos ou negativos, estamos nós no eixo matricial da encarnação-chave, que haverá de carimbar o nosso passaporte rumo ao mundo de regeneração. Para cá só retornaremos aqueles que tivermos vibração compatível com um mundo que ascende na escala dos planetas. Portanto, a dor é bem-vinda, o sofrimento é necessário. Quando ocorrem, não devemos nos sentir amaldiçoados, abandonados por Deus. São convites à evolução. Aprendamos a lidar com a dor e o sofrimento, afastemos de nós a ideia suicida e vibremos com muito carinho e amor por todos os suicidas. Sejamos corajosos para lidar com a vida de maneira sábia, serena e com fé. Obrigado pela atenção. Emocionante a palestra do querido André Trigueiro. Gostaria de lembrá-los que nós estamos atendendo a muitos e-mails do Canadá, Venezuela e de todos os estados praticamente do Brasil, querendo que nós
colocássemos essas palestras no ar. Vamos fazê-las uma a uma nos programas Um Sentido para a Sua Vida. Gostaria de lembrar também que o Congresso produziu este livro, Congresso Espírita Fiesp 2014, onde os autores, os maravilhosos conferencistas, colocaram aqui o resumo das suas palestras. Então, as pessoas poderão ter com lembrança e também com um conteúdo doutrinário imenso. Este outro livro, Histórias sobre Reencarnação, também são de conteúdo dos próprios conferencistas. Você não pode perder, porque esses livros deixarão sua biblioteca muito mais enriquecida. E a mensagem de hoje nós tiramos do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo Bem-aventurados aflitos, uma mensagem de São Luís. Pergunta de Kardec. Os que aceitam com resignação os seus sofrimentos, por submissão à vontade de Deus e com vistas à sua felicidade futura, não trabalham apenas para eles mesmos e podem tornar os seus sofrimentos proveitosos para outros. São Luís responde: esses sofrimentos podem ser proveitosos para outros, material e moralmente. Materialmente, se, pelo trabalho, as privações e os sacrifícios que se impõem, contribuem para o bem-estar material do próximo. Moralmente, pelo exemplo que dão com sua submissão à vontade de Deus. Esse exemplo do poder da fé espírita pode incitar os infelizes à resignação, salvando-os do desespero e de suas funestas consequências para o futuro. Agradecemos a sua audiência e contamos novamente com você na próxima sexta-feira, aqui na TV Aberta, às 12 horas. Não se esqueça, se você perder o programa, você poderá assisti-lo às 20 horas, na mesma sexta-feira, no portal da Fiesp. Obrigada.